Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. É com muito prazer e alegria que estamos de volta. Mais uma semana se passou e estamos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos juntos a palavra do nosso Deus no projeto Auxílio ao Mestre. Para quem não me conhece, está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo à família Auxílio ao Mestre. Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdos para auxiliar os professoras da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, o reinado de Davi. Nesta lição de hoje nós vamos compreender acerca do reinado de Davi, pelo menos alguns pontos e tópicos, que uma aula não é o suficiente para falar do reinado de Davi. Davi, ele era um pastor que, ainda jovem, que recebeu a promessa de Deus de ser rei. Ele foi consagrado e ungido como rei, porém, meu amado, o tempo se passou, as adversidades vieram, as dificuldades, até que o rei Saul faleceu, tirou a própria vida, uma consequência da escolha que ele fez, e não foi Davi automaticamente colocado como rei. Ele foi reconhecido como rei pela sua tribo, a tribo de Judá. Durante um período de tempo, ele enfrentou uma forte oposição das demais tribos, em especial a casa de Saul, porque herdeiros de Saul, os familiares de Saul, queriam perpetuar o poder. Então, Davi enfrentou forte resistência e 7 anos após, todo o reinado, o reino foi consolidado. Todas as tribos se uniram para consagrar Davi como rei em Israel. Então, Davi ele recebeu 3 unções. A primeira unção foi a definitiva, que realmente veio da parte de Deus pelo profeta Samuel. Uma segunda unção, quando ele foi reconhecido pela tribo de Judá. E uma terceira unção, onde ele foi reconhecido por todo o Israel. É sobre isso que nós queremos falar na lição de hoje. Davi é constituído rei. Meu amado, nesse tópico nós vamos compreender que chegará o tempo agora das 12 tribos em Israel reconhecer que Davi era o rei escolhido por Deus. Até então apenas uma tribo havia feito, que era a tribo de Davi, a tribo de Judá. Ele era descendente da tribo de Judá. Mas chegaram o tempo e o momento, após 7 anos de espera, com forte oposição, com perseguição por parte da família de Saul, que ficaram vivos, eles resistiram, mas aquele que Deus levanta, meu irmão, ninguém derruba. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Assim foi na vida de Davi. 3 motivos para a sua escolha. Davi era descendente de Abraão, da tribo de Judá, de onde surgiria o Cristo. As experiências com Deus nas batalhas fez com que todos o reconhecessem como um poderoso guerreiro. A despeito das perseguições, todos, inclusive os opositores, reconheciam que Deus o havia escolhido para ser rei em Israel. Davi não caiu de paraquedas dentro do palácio para ser rei. A consagração realizada pelas demais tribos foi decorrente do trabalho já apresentado pelo rei, que fora escolhido por Deus. Aqui nós destacamos que Davi tinha pelo menos, amados, 3 motivos para ser rei em Israel. O primeiro, que ele era descendente de Abraão na tribo de Judá.
Então, segundo a lei de Moisés, só poderia ser rei quem fosse descendente de Abraão, ou seja, quem fosse da tribo de Israel. Ninguém poderia ser de uma outra nação estrangeira. Então, Davi ele preenchia esse quesito. Segundo lá em Gênesis, o descendente de Davi, o descendente ou o Cristo, ele viria da tribo de Judá. Então, a monarquia surgiria da tribo de Judá. E Davi, além de ser descendente de Abraão, ser judeu, ele era da tribo de Judá, de onde viria o Cristo. Outra característica que o legitimava a ocupar a função de rei. Segundo, as muitas experiências que Davi teve com batalhas, ao vencer leão, vencer urso, vencer gigantes, vencer exércitos. Era ele que liderava o exército de Israel, mesmo no tempo do rei Saul. Então, aquelas muitas experiências de batalha fez com que todos o reconhecessem como um poderoso guerreiro. Ele era um homem qualificado, um homem de batalhas. E, a despeito das perseguições que Davi sofreu por parte da família de Saul, os opositores, eles reconheciam que havia algo de Deus na vida de Davi, que ele fora escolhido para ser rei em Israel. Então, nós apontamos aí 3 motivos. Descendência, ele era descendente, guerreiro, soldado valente, era característica também de um poderoso rei para ser rei, e segundo, era um rei escolhido por Deus. Então nós chegamos à conclusão que a consagração que foi realizada pelas 12 tribos, ou as 11 tribos, porque Judá já o havia feito, elas eram decorrentes do trabalho já apresentado por Davi como rei escolhido por Deus. Davi não caiu ali de paraquedas, meu irmão. Davi mostrou o trabalho, o testemunho, a coragem, a ousadia, o trabalho que ele realizou era reconhecido até mesmo pelos seus opositores, que quando eles foram consagrar Davi, eles reconheceram, olha, nós bem sabemos que o Senhor já havia te separado para ser rei, então você é o rei escolhido por Deus. Então, meu querido, há um momento que nós vamos nos deparar com oposição, pessoas que se levantarão contra nós, mas haverá momentos também que estes que se levantam terão que reconhecer que Deus é na nossa vida e nos levantou para um propósito específico. Davi como pastor e chefe. Como pastor, Davi revelou zelo, dedicação e coragem ao proteger o rebanho do seu pai. Por conta de uma única ovelha, ele matou um leão e um urso. O jovem pastor foi promovido por Deus para ser o líder da nação. Todo o povo estava sob os cuidados de Davi. Ele teria que proteger a todos do perigo, expulsar os inimigos, estabelecer a ordem e a paz e alargar os horizontes de Israel. Ele foi ungido por Deus para servir a todos com amor, retidão, sinceridade e inteireza de coração. Nesse tópico, meus amados, nós vamos observar que Davi, quando ele foi ungido, meu amado, como rei, que aqui fala as características de Davi como pastor e Davi como chefe. Eu discordo do termo chefe, que às vezes é um termo pejorativo, é aquele que manda. Davi como pastor e como líder, talvez seria o termo mais apropriado. Mas tudo bem, foi escrito assim, faz ficar assim. Como pastor, Davi ele despertou, mostrou o zelo, trabalho, coragem e dedicação. Ele colocou a própria vida dele em risco, não era para proteger somente o rebanho. Ele lutou contra um leão e um urso por causa de uma única ovelha.
Davi não aceitava perder, Davi não aceitava derrota, ele era zeloso por aquilo que lhe havia sido confiado. E Deus, vendo esse zelo, esta bravura, essa dedicação, Deus decide então promover o jovem pastor, que de pastor de ovelhas, ele passa agora a ser o líder da nação, o rei da nação de Israel. O pai de Davi confiou a Davi as ovelhas, e o Pai Celestial, o grande Deus, confiou a Davi o seu povo, propriedade exclusiva dele. Olha que responsabilidade. Agora eu quero falar aqui Davi como líder. Na qualidade de líder, todo o povo estava sob os cuidados de Davi. Ele teria que proteger a todos do perigo. Lembra que ele protegeu lá o rebanho do pai? Protegeu uma ovelha? Ele tinha que dar a vida, meu irmão, colocar a vida dele em risco para proteger o povo. Expulsar os inimigos. Não é o que o pastor fazia quando os lobos vinham para atacar o rebanho, quando viu o leão urso. Davi, ele expulsava os inimigos. Israel tinha muitos inimigos que queriam devorar, destruir Israel. Então era responsabilidade de Davi. Ele também tinha a incumbência de estabelecer a ordem e a paz interna, porque Israel viveu um período de anarquia, em que cada um fazia aquilo que achava que era certo. Então, meu irmão, e Davi também tinha a responsabilidade de alargar os horizontes de Israel. Ou seja, ele recebe um reino pequeno, limitado, e com o passar do tempo, na ação de Deus, nós vamos ver que ele alarga os horizontes, ele conquista povos, conquista terras, e o império de Israel viveu a sua maior glória, o seu maior esplendor durante o reinado de Davi. Eu destaco que Davi ele foi ungido por Deus para servir a todos com amor, retidão, sinceridade e inteireza de coração, entrando em aliança com o povo. Davi, para chegar a ser rei em Israel, Deus levantou um exército de pessoas para o apoiarem. Muitos foram os que se doaram pela causa. Alguns morreram, outros se arriscaram, vários deram-lhe o apoio emocional que tanto necessitava. Antes de fazer uma grande aliança com toda a nação, Davi aprendeu a importância de se fazer alianças sinceras com pessoas que acreditavam na chamada de Deus em sua vida. O vitorioso não se gaba de seus feitos. Ele tem a nobreza de valorizar aqueles que Deus colocou em seu caminho para o ajudar. Quando Davi faz aliança com o povo, irmãos, nós precisamos destacar aqui alguns pontos. Que para Davi chegar aonde ele chegou para ser rei, Deus levantou um exército de pessoas para ajudar Davi. A primeira pessoa que Deus levantou foi o profeta Samuel, que o consagrou quando este ainda era desacreditado pelo próprio pai e pelos próprios irmãos. Posteriormente, nós vamos ver que Deus levanta pessoas que se doaram pela causa, pessoas que acreditavam, deram o seu melhor, até mesmo a filha de Saul, que era casada com Davi, em dado momento ela ajudou Davi. Alguns morreram pela causa, como foram aqueles sacerdotes que deram o pão a Davi e ali estavam assinando a sentença de morte. Outros se arriscaram, muitos colocaram a vida em risco por causa da chamada de Deus na vida de Davi. E outros deram a ele o apoio emocional que ele
tanto necessitava, porque nós vemos que ele tinha promessa, mas ele era homem, ele estava vivendo momentos de perseguição. Então Deus levantou pessoas para trazer o alimento, Deus levantou pessoas para trazer apoio, Deus levantou pessoas de todas as formas. Alguns morreram, outros se arriscaram, deram o melhor de si, acreditando na causa. Então destaco que antes de fazer uma grande aliança com toda a nação, Davi aprendeu a importância de se fazer alianças sinceras com pessoas que acreditavam na chamada de Deus em sua vida. Então, meu amado, nós precisamos aprender a valorizar aqueles que acreditam na nossa chamada, naqueles que acreditam na nossa vocação. Muitas vezes nós idealizamos na qualidade de seres humanos coisas grandes, estar perto dos poderosos, perto daqueles que são referenciais, mas eu quero dizer uma coisa, nós antes de chegarmos até onde Deus prometeu, Ele vai levantar um exército de pessoas. Muitos que me ajudaram para chegar até aqui já descansam no Senhor. Muitos se doaram, se dedicaram, têm me ajudado. Esse trabalho que eu faço, auxílio ao mestre, eu só consigo fazê-lo porque Deus levantou um exército de pessoas para me ajudar em oração. O meu canal, ele não é monetizado. Eu não recebo dinheiro para fazer esse trabalho. Alguns irmãos, movidos pelo Espírito Santo de Deus, têm até nos ajudado, além da oração, de forma financeira. São muito poucos, mas Deus tem levantado sim. Então, ao longo da caminhada, nós temos que aprender a valorizar estas pessoas. Aquelas pessoas que acreditam em nós quando nós não estamos lá no alto, quando nós não estamos lá no estrelato. São aquelas pessoas que se doam, que se dedicam, que se envolvem, que se arriscam. Deus levanta um exército para nos levar, para nos socorrer, para nos ajudar. A consolidação do reino de Davi. Nesse tópico nós vamos estudar, compreender como se deu a consolidação, porque inicialmente, nos 7 primeiros anos, Davi reinou somente na tribo de Judá. As demais tribos ainda não reconheceram, ou se reconheceram, não fizeram nada para aproximar de Davi e consagrá-lo como rei. Mas ele continuou firme no seu propósito. Vocês acreditando ou não acreditando, de forma alguma vai anular a promessa que Deus me fez. Davi estava firme no seu propósito de permanecer fiel a Deus. Passados 7 anos, todos agora concluem que tem que dar de fato a mão à palmatória, até mesmo a oposição, que de fato Davi era o rei escolhido por Deus. E todos se reuniram e conclamaram-no o grande rei sobre toda a nação de Israel. A edificação de Jerusalém. Jerusalém até então era uma terra dominada pelos jebuseus. Davi teve que combater o inimigo que já deveria ter sido derrotado há tempos atrás. Ele fez o que os outros não fizeram até então. Os jebuseus se mostraram confiantes em si mesmos. Davi, por sua vez, confiou no Senhor dos Exércitos. A fé em Deus não poupou Davi do trabalho. Os inimigos seriam vencidos. Todavia, ele teria que se esforçar ao máximo. Somente assim a vitória seria alcançada definitivamente. Se eu pudesse fazer um subtópico aqui, meu irmão, eu diria: não basta ter a promessa, é preciso se esforçar, é preciso ir à luta. Quando Davi ele é consagrado como rei sobre todo o Israel, o exército que estava com ele era um exército agora mais numeroso, organizado e poderoso. Davi ele toma Jerusalém. E os moradores de Jerusalém
eram pagãos. Na verdade, eles nem deveriam estar mais ali, porque, segundo o relato bíblico, a ordem dada a Josué era que todos fossem exterminados, extirpados de Canaã. Mas aqueles inimigos ali, eles deveriam ter sido derrotados há tempos atrás. Saul não fez, no tempo de Juízes, o povo também não fez. Após a morte de Josué, o povo se esqueceu e se acomodou. Então Davi, ele teve que fazer o que os outros não fizeram até então. Aqueles jebuseus ali, Deus colocou para Davi arrancar. E Davi, ele vai movido pela fé, e os jebuseus estavam confiados em seus deuses e em si mesmos. Eles foram até arrogantes com Davi, dizendo que para barrar Davi, bastavam os aleijados e os cegos, que era o suficiente. Ou seja, Davi já estava acostumado a ouvir provocação, como foi o caso do gigante, quando foi provocado Davi. Mas Davi, meu irmão, ele não estava confiado em si mesmo. Ele estava confiado no Senhor dos exércitos. Meu querido, eu destaco que, embora Davi estivesse movido por uma fé sobrenatural para enfrentar os jebuseus, aquela fé, ela não poupou Davi do trabalho. Por quê? Os inimigos seriam vencidos, porque Deus estava com ele. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora, meu querido, a fé sem ação, ela não surte efeito nenhum. Davi, ele tinha fé, mas ele não foi poupado do trabalho, da fadiga e do esforço. As reformas religiosas. O coração de Davi estava movido por um sentimento de reconhecimento e gratidão a Deus. Em seu reino foi priorizado o culto e adoração a Deus. Jerusalém passou a ser a capital do império e o centro da adoração a Deus. Davi se empenhou para trazer a Arca da Aliança para a cidade e, como nenhum outro, reconheceu a relevância do trabalho prestado pelos sacerdotes. Ele amava ao Senhor. Sua prioridade era agradá-lo em tudo. Isto se tornou notório pelas reformas religiosas que fez. Nós observamos que Davi, ele fez reformas políticas, mas ele também fez reformas religiosas. Mas você vai dizer, mas irmão Mauro, Davi, ele era rei, ele não era sacerdote. Ele não tinha que se meter nas questões religiosas. Eu já destaquei aqui em vários momentos que a fé e a religião, a fé e política, elas andam juntas, porque ambas procedem de Deus. O que não procede de Deus é a falsa religião e a politicagem. Davi, meu irmão, ele estava movido por um sentimento de gratidão e reconhecimento para com Deus. Ele sabia que ele só chegou onde chegou pela bondade e misericórdia de Deus. Então, o que Davi estabelece? Que Deus, no seu reino, seria prioridade. E ele prioriza o culto e a adoração a Deus. Alguém pode dizer, eu gostei da observação do comentarista, que Davi não colocou Jerusalém como centro da adoração ou trouxe a Arca da Aliança como uma estratégia para levar as pessoas para ir lá adorar e ser submissa ao rei. Não, Davi não foi em virtude disso. Ele fez, amado, porque ele era adorador por excelência. Ele fez porque ele queria ter Deus próximo, ele queria honrar a Deus. Todas as ações de Davi tinham como objetivo agradar a Deus. Davi, amados, ele amava o Senhor, ele amava a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento.
É por isso que ele se esforçou, se empenhou para trazer a Arca da Aliança de volta, coisa que Saul nem cogitou fazer. Davi o fez, da primeira ele fez da forma errada, mas depois ele fez da forma correta, tá bom, meu querido? Ele foi aprendendo com seus erros. E outra coisa, não há menção de um outro monarca antes de Davi, como foi Saul, ou depois de Davi, que tenha valorizado e reconhecido a relevância do trabalho prestado pelos sacerdotes. Davi, ele honra os sacerdotes da sua época. Meu irmão, as reformas religiosas que Davi faz vieram influenciar toda uma nação, porque nos dias do sacerdote Eli, Israel experimentara um caos político e o caos espiritual. Por quê? Os sacerdotes haviam se desviado de Deus. No campo da política era somente fracasso. Quando Saul governa, meu irmão, a situação não foi muito diferente. Na verdade, até piorou, porque esse profeta Samuel morreu. Então, ficou agora um rei endemoniado conduzindo um povo. Imagina você sendo conduzido por alguém endemoniado. Que espiritualidade essa pessoa pode trazer? Então, o reinado de Davi trouxe reformas políticas, mas também trouxe reformas religiosas. Mudou o nível da qualidade espiritual da vida da nação, da vida do povo de Israel. Amém, querido? É por isso que a Bíblia fala, quando o justo reina, o povo se alegra. Mas quando é um tirano, meu irmão, o povo sofre. A suprema aliança davídica. Toda ação provoca uma reação. Davi estava tomado de uma inquietação na sua alma. Ele não admitia estar habitando em uma casa luxuosa e ver o tabernáculo de Deus exposto às intempéries. Em seu coração nasceu o desejo de construir um grandioso templo para Deus. A relação com Deus deve ser bilateral, onde ambas as partes sempre têm algo a oferecer. A relação unilateral torna um homem um mendigo espiritual. Não por acaso Deus estabelecera com Davi uma aliança perpétua. Meu querido, por que Deus faz uma aliança com Davi? Dizendo que nunca faltaria da descendência dele alguém que reinasse sobre Israel. Deus faz uma promessa, o Cristo, o Messias, o Salvador, viria da descendência de Davi. E nós vamos ver lá no Evangelho de Mateus que ele começa a genealogia de Jesus falando, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Ele apresenta Jesus como o descendente legítimo ao trono de Israel. Por que Deus faz isso? Davi era mais queridinho de Deus do que Saul? De forma alguma. Eu destaco que toda ação provoca uma reação, seja uma positiva ou negativa. No caso de Davi, amados, ele estava inquieto, a sua alma estava inquieta, porque quando o reinado é consolidado, quando ele vive um momento de paz, até o rei de Tiro, irmãos, ele decide construir para Davi um palácio. Ele manda ali pessoas para trabalhar. O rapaz que estava na caverna de Adulão agora estava morando em palácio, casa luxuosa. E ele, lá do alto da sua casa, ele contemplava o tabernáculo de Deus exposto ao sol, chuva, vento, frio. E ele ficou inquieto com aquilo. Como pode? Eu, um ser miserável, pecador, morar numa casa luxuosa e o tabernáculo, a arca do meu Deus, está exposto aí ao templo. Olha a visão de Davi, irmãos. Um homem, ele ia além daquilo que era esperado por ele. Então ele teve uma inquietação. E no seu coração nasceu o desejo de construir um grandioso templo para Deus. Embora Deus não permitiu que Davi o construísse, mas o seu filho faria, Salomão. Mas Davi deixou
todo o material, todo o dinheiro, todos os recursos para a construção do templo, conhecido como Templo de Salomão. Eu destaco que a nossa relação com Deus, irmãos, ela deve ser uma relação bilateral. O que é isso, irmão Mauro? É uma relação, meu irmão, onde cada uma das partes tem algo a oferecer. Deus, ele me ofereceu a graça, o perdão, a salvação. Mas o salmista pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Invocarei o nome do Senhor e beberei o cálice da salvação. Então Davi, ele era aquela pessoa que não chegava diante de Deus somente para pedir. Ele não era aquela pessoa que a relação com Deus era uma relação de troca. Eu te dou isso, só me dá aquilo. Do contrário, ele tinha atitude, ele queria dar para Deus o melhor. Meu irmão, como é que está o seu relacionamento com Deus? Você serve a Deus por aquilo que Ele pode te dar? Ou você serve a Deus por aquilo que Ele é? Eu sirvo a Deus por aquilo que Ele já me deu. Ele já me deu a salvação, escreveu o meu nome no livro da vida. Ele morreu lá na cruz do Calvário, Ele já fez tudo por mim. E eu tenho que me dedicar para dar o meu melhor a Ele. Porque o que eu posso dar que Deus não tenha? Há algo que Deus não tem, que só eu posso dar: o meu coração. É por isso que a Bíblia fala: filho meu, dá-me o teu coração. Deus quer a sua essência. Deus quer você por completo. Deus não quer você pela metade. Eu destaco que a relação unilateral, que é a visão que muitos têm do cristianismo na pós-modernidade, é aquela relação onde Deus sempre tem para dar. É aquele Deus que sempre está aí para abençoar, para prosperar, para fazer cabeça, para dar carro, para dar casa. É uma relação que torna homens e crentes mendigos espirituais. O que é o mendigo? É aquele que está sempre pedindo e nunca tem nada para oferecer. Além de nada oferecer, anda sujo, com odor insuportável e ninguém quer ficar perto. Meu irmão, nós não somos chamados por Deus para sermos mendigos espirituais. Nós somos chamados por Deus para estabelecer com Ele uma relação bilateral. Deus, Ele te ama, Ele quer ser amado. Deus, Ele te abençoa de todas as formas. Ele espera de mim e de você gratidão. Ele espera que eu e você façamos a sua obra com zelo, com dedicação, não como um fardo. Se servir a Deus para você for um fardo, é porque você não compreendeu ainda o que é a salvação oferecida em Cristo Jesus. Nós temos lutas, dificuldades, mas Jesus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele é majestoso, Ele é o desejado da minha alma e da sua alma. Glória a Deus. A grandeza política do reinado de Davi. Nesse tópico nós vamos compreender as mudanças políticas que ocorreram em Israel após a consolidação do império e do reinado de Davi. Então, meu amado, foram muitas as mudanças. No campo da religião, no campo da política, foram mudanças, irmãos, inacreditáveis. Somente Deus poderia fazer aquilo, colocar um homem, segundo o seu coração, para mudar a realidade espiritual, embora ele não fosse sacerdote, e também mudar a realidade política daquela nação. Política fala de gestão. Gestão fala de bem-estar, qualidade de vida para toda a nação. Meu querido, eu vejo isso no Brasil que nós estamos vivendo. Um homem que foi levantado por Deus para esse tempo e para esse momento. Compete-nos, enquanto Igreja do Senhor, orarmos e intercedermos por esse homem e por todos os seus ministros, para que a obra de Deus ela floresça, cresça, tanto no campo espiritual, como também no campo político, financeiro, na segurança, na educação. Amém.
Glórias a Deus. Vai um glória a Deus aí. Você está achando que política e religião não se misturam e nem se discute, né, irmão? As realizações militares. Josué foi usado por Deus para desarraigar da terra de Canaã os povos que lhe provocaram a ira. Após sua morte, as gerações seguintes se acomodaram e não deram continuidade ao trabalho, razão pela qual foram escravizados por várias destas nações. No coração do rei Davi, o Senhor reacendeu o projeto de expansão do território de Israel. Durante o reinado de Davi, muitas foram as conquistas militares. Deus entregou em suas mãos povos mais numerosos e poderosos que Israel. Meu irmão, é fascinante quando nós entramos nesse tópico. Eu vejo aqui pelos olhos da fé, irmão, e até quase que com os olhos carnais, o que Deus está realizando na nossa nação. Observa que, antes de Davi reinar, Deus levantara Josué para desarraigar da terra de Canaã todos aqueles povos que provocaram a ira de Deus. A ordem de Deus é tirar, desarraigar, exterminar todos os cananeus. Só que Josué, ele foi vencido pela morte. Josué, enquanto era vivo, irmãos, ele travou guerras e batalhas. Ele era um homem de atitude, ele era um soldado, era um guerreiro. Se Davi matou um gigante, eu quero destacar o seguinte, que Josué, ele matou, foi uma nação de gigantes, tá bom, meu irmão? Ele matou uma nação de gigantes. Então, Josué, na batalha, ele era mais ousado, intrépido, guerreiro do que o próprio Davi, tá bom, meu irmão? Só que quando Josué morre, o povo se acomoda. O povo não prosseguiu as batalhas, o povo se acomodou. Não, tá bom aqui esse pedacinho de terra que Deus nos deu, vamos deixar o povo para lá quieto mesmo. Não, nós já temos muito mesmo, não precisa mais não. Deixa o povo quieto lá, porque Deus é amor, não é verdade? Vamos ficar aqui com isso. Então, meu irmão, o povo, eles não obedeceram à ordem de Deus, que era dar continuidade, meu irmão, aquilo que Josué havia iniciado. Aí nós vamos nos deparar no livro de Juízes, que o povo de Israel, ele foi dominado, escravizado, explorado por estas nações que Israel se recusou, que o povo se recusou a lutar. Ou seja, a preguiça, o comodismo, a negligência, irmãos, fez com que Israel fosse escravo daqueles a quem eles deveriam lutar e vencer. Agora, através de Davi, no coração de Davi, o Senhor reacendeu o projeto de expansão do território de Israel. Meu irmão, eu fico maravilhado quando a Bíblia fala: achei em Davi homem segundo o meu coração. Ele tem disposição de Josué, ele vai guerrear, ele não tem preguiça, ele não tem comodismo, ele não é negligente. Por causa de uma ovelha, ele encara leão no tapa. Por causa de uma ovelha, ele pega leão no pescoção. Por causa do meu nome, ele enfrenta gigante. É ele que eu vou usar. Então Deus reacendeu no coração de Davi o projeto de expandir o rei das guerras, das batalhas, irmãos. E durante o reinado de Davi, nós vamos observar que muitas foram as conquistas militares. Vamos ver lá no livro de 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, 1 Samuel, inúmeras batalhas travadas, embora no livro de 1 Reis fala de outras batalhas. Mas nós vamos ver ali que sobre a liderança de Davi, as conquistas militares, ou seja, ele alargou as fronteiras. Deus entregou nas mãos de Davi, ou na mão de Israel, povos mais numerosos e poderosos do que eles. Se vocês não viram e desejaram, procura na internet a Guerra dos 6 Dias. O que Deus fez aí na nossa geração, quando Israel foi instituído como nação, as nações árabes
se uniram para destruir Israel e de uma forma milagrosa, sobrenatural. O Senhor entregou nas mãos de Israel, que não tinha um exército ainda propriamente formado, todos os impérios árabes daquela época. Meu irmão, Deus usou Davi. Através de Davi, Deus reacendeu o projeto de ampliar os horizontes de Israel. Meu irmão, Deus quer alargar os nossos horizontes, mas muitas vezes nem Deus pode fazê-lo, porque a nossa visão, muitas vezes nós nos acomodamos, nós somos preguiçosos, nós somos ociosos, nós não nos esforçamos. Tá bom o que eu tenho aqui, dá para viver desta forma. Então, não estou pregando teologia da prosperidade não, irmão. Mas Deus deseja te prosperar, alargar os seus horizontes. Amém, meu querido? Convivendo com o inimigo. O mal que não combatemos hoje pode nos escravizar no dia de amanhã. Assim o foi com o povo de Israel no tempo dos juízes. Sansão achou que poderia flertar com o pecado. Ele pensou que era forte o suficiente para entrar e sair da prática pecaminosa quando bem entendesse. Bastou uma única mulher para provar-lhe o contrário. Nosso inimigo nunca se dará por vencido. Tão logo vencemos uma tentação, devemos estar atentos, pois é certo que outras mais virão. Então, o que eu destaco aqui? Israel, durante um período de tempo antes de Davi, eles se acostumaram a conviver com o inimigo bem perto. Então, meu irmão, o mal que nós não combatemos hoje pode nos escravizar no dia de amanhã. Se você não combate a pornografia, se você não combate a sensualidade, o adultério, a fornicação, os pecados que se manifestam na concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, esse pecado, ele vai te escravizar e vai te dominar um dia. Então, aquele mal que você não combate, um dia ele vai te dominar. E tem gente com discurso que Jesus só quer o coração. Há pessoas que estão caminhando para o inferno, tem carteirinha de membro, tem carteirinha de obreiro, tem até credencial de pastor, presidente de bispo e de apóstolo, mas não combate o pecado, meu irmão. Sansão, ele achou que poderia flertar com o pecado. Estou falando para pessoas, irmãos, eu me coloco dentro disso, porque o meu telhado, ele é de vidro. Eu não sou aqui, meu irmão, o referencial da pureza, da justiça e da retidão. Eu sou falho, pecador como você, tá bom, meu irmão? Mas nós devemos lutar contra o pecado. Nós devemos lutar contra essa natureza pecaminosa. A Bíblia fala que o Espírito luta contra a carne contra o Espírito. Agora, o problema é quando o Espírito não luta mais contra a carne, é só a carne que está lutando, meu irmão. É só a carne que está prevalecendo, é só a carne que está te dominando, te escravizando. Sansão, ele começou a flertar com o pecado. Ele achou que ele podia entrar e sair a hora que ele bem entendesse, porque afinal de contas ele era forte o suficiente, ele tinha domínio da situação. Meu irmão, não brinca com pecado, não. Não brinca com pecados envolve a área da sexualidade. Há vários outros pecados, mas nós precisamos aprender a lidar com os impulsos da nossa sexualidade. Há muita gente que já rodou, há muita gente que se perdeu. Há muita gente que caiu. Nós precisamos aprender a lidar, meu irmão, com a questão do dinheiro, porque isso pode nos derrubar. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas perguntam por que eu não coloco a minha conta no final do vídeo ou lá no YouTube para todo mundo, ou não vou monetizar o meu canal. Meu querido, pela misericórdia de Deus, eu comecei esse canal com 24 pessoas. Temos lá umas 19 mil pessoas inscritas e semanalmente 12 mil pessoas assistindo essa videoaula. Imagine, hipoteticamente, que 12 mil pessoas, cada um resolvesse dar R$1 por final de semana. Cada vídeo que eu postasse, eu teria 12 mil reais cada final de semana.
no final do mês eu teria 48 a 60 mil reais. Você acha que esse dinheiro poderia virar a minha cabeça? Não, irmão. Então a gente tem que o quê? Lutar. O mal com o qual aquele nós não lutamos, ele pode nos escravizar no dia de amanhã. Texto bíblico. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Lucas capítulo 4, versículo 13. Irmão Mauro, mas Jesus venceu o diabo lá no deserto após os 40 dias de jejum e oração. É verdade, ele venceu o diabo. Mas eu pergunto para você, foi aquela única vez que o diabo tentou, irmão? O texto lá em Lucas, ele fala, olha, ausentou-se dele por algum tempo. Então Satanás ele foi derrotado naquela ocasião e ele usou a palavra para o quê? Derrubar a Jesus. Meu irmão, se o diabo tentou a Jesus, será que você não vai ser tentado não, meu irmão, pelo diabo? Será que eu não sou tentado pelo diabo? Será que o teu líder, a sua esposa, o seu marido, o seu filho não vai ser tentado também não, irmão? O diabo ele tentou o próprio Filho de Deus, irmão. Ah, irmão, mas o meu marido é homem de Deus. É homem de Deus. Mas cuidado, irmão, vigia com aquelas mulheres folgadas que apresentam. Eu sou uma pessoa meio sistemática com relação a lidar com o sexo oposto, irmão. Eu sou muito, como é que fala assim? Não vou falar radical, zeloso em lidar com pessoa do sexo oposto, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei da minha natureza. Eu posso orar 40 dias e 40 noites. E essa natureza pecaminosa aqui, meu irmão, ela ainda vai estar dentro de mim. Tá bom, meu irmão? Então, o diabo, se ele foi derrotado hoje na sua vida, não fica assoviando, cantando vitória, achando que venceu para todo sempre. Não. Até o dia do arrebatamento da igreja, eu e você precisamos vigiar, porque o diabo está ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. As administrações de Davi. As lições aprendidas na caverna de Adulão serviram de base para a administração de Davi. Ele aprendeu a lidar com o período das vacas magras. Ao se deparar com o período das vacas gordas, ele soube exatamente como deveria proceder. Davi delegou as mais diversas tarefas a pessoas qualificadas para tal, as quais lhe prestavam conta de tudo quanto faziam. Há pessoas que ocupam cargos na obra de Deus em função da afinidade com o líder. O resultado nem sempre será o desejado. Então, a administração, ou as administrações de Davi. Meu irmão, Davi, a caverna de Adulão, meu irmão, foi um período fascinante. Foi uma verdadeira faculdade para Davi. Muito mais do que Harvard, Oxford, do que a USP, do que qualquer federal no Brasil, qualquer lugar do mundo. A caverna de Adulão foi um lugar onde Davi aprendeu a fazer a gestão em períodos de crise, de vacas magras. Só que ele pegou, ele e José pegaram o lado contrário. José pegou primeiro as vacas gordas e depois as vacas magras. Com Davi, ele pega primeiro as vacas magras. E quem sabe Deus está fazendo isso com você, meu querido? Você e eu estou passando pelo período das vacas magras. A coisa está tão feia, mas está tão feia que tem hora que a gente está querendo comer o rabo da vaca com sal. Não tem nem o filé mignon mais, só tem o rabo balançando. Então nós estamos passando pelo período das vacas magras, então é período de aprendizado. Agora, meu irmão, Davi, quando ele se deparou com uma outra fase, que era a fase da prosperidade, era a fase da abundância, era o período das vacas gordas, meu amado, ele já estava experimentado na questão da gestão e da administração. Então, ele colocou pessoas, ele delegou função. Davi, ele não era o faz tudo. Tem pastor que quer fazer tudo. Tem presidente de ministério que quer fazer tudo, irmão. Ele quer bater o escanteio e cabecear ao mesmo tempo, meu irmão. Eu não fui chamado na obra de Deus para ser o faz tudo. Eu fui chamado por Deus para auxiliar. Então, eu não sou o faz tudo na obra de Deus, tampouco você, e nem o seu pastor. Então, o grande líder não é aquele que faz tudo.
O grande líder é aquele que sabe delegar função e tarefas a diversas pessoas qualificadas, ou então ele vai qualificando estas pessoas. Muitos dos homens que foram até Davi, que participaram com ele no período da caverna de Adulão, foram os homens que ocuparam cargos elevados no seu reinado, porque ele partiu do princípio da meritocracia. Eles mostraram trabalho, mostraram valentia, mostraram virtudes, e quando Davi chega ao reino, ele delega função a cada uma dessas pessoas. Eles não tinham autonomia para fazer aquilo que lhes vinha à cabeça. Davi, ele era o gestor principal. Agora, quando na obra de Deus pessoas ocupam cargos porque têm afinidade com o líder, meu irmão, eu tenho que ter afinidade com Jesus, afinidade com o Espírito Santo. Verdade é que eu respeito o meu pastor, tenho afinidade com ele, mas se ele for me escolher para ocupar um cargo somente porque ele gosta de mim, vai com a minha cara, ele está equivocado. Então nós não podemos escolher as pessoas porque é uma questão de amizade, de afinidade ou laço de parentesco. Devemos escolher porque essas pessoas foram chamadas, consagradas, qualificadas pelo Senhor. Amém, querido? Então aquele que é chamado por Deus, ele vai dar fruto. O que foi chamado pelo homem, ele não vai dar fruto, porque ele tem o cargo, mas não tem a unção. Ele tem o cargo, mas não tem a chamada. É por isso que fica aí essa porteira, essa tranqueira na obra de Deus, que não entra no céu e parece que fica barrando a porta para aqueles que querem crescer. Meu irmão, em nome de Jesus, essa instituição chamada Assembleia de Deus, Deus vai arrancar o podre dessa liderança corrupta, o podre desta liderança corrompida, o podre dessa liderança imoral, pervertida, mais amantes dos deleites e prazeres, das honrarias, mais amantes de políticos de Brasília do que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo que está no céu. Deus vai arrancar essa liderança podre e corrompida e vai colocar uma outra liderança antes do arrebatamento da igreja. Essa instituição, Assembleia de Deus, ela será restituída, reavivada para a honra e a glória de Deus. Deus conta comigo, Deus conta com você nesse projeto. Amém, irmão? Glórias a Deus. O culto público. Davi era rei, mas nunca deixou de ser um adorador por excelência. De forma respeitosa e com muito temor de Deus, ele pôde contribuir com a família sacerdotal na organização e liturgia do culto. Os louvores a Deus nos cultos foram introduzidos por Davi. Ele não só tocava e cantava, mas criava os instrumentos musicais. Os músicos foram devidamente selecionados para este fim. Em momento algum, ele extrapolou suas atribuições como fez Saul anteriormente. Meu irmão, é fascinante quando nós olhamos Davi. Ele era rei, era um líder político, mas ele teve uma influência muito grande na vida espiritual de Israel e até também sobre o culto público, irmão. Ah, irmão Mauro, mas isso aí era função do sacerdote. Agora eu quero destacar o seguinte, Davi, de forma alguma, ele usurpou a posição dele. Como que Davi faz? Primeiro, ele era, antes de ser rei, ele era um adorador por excelência. Antes de ser presbítero, eu sou adorador por excelência. Se eu tiver que carregar um banco, eu carrego. Se eu tiver que levar a Santa Ceia, eu levo. Se eu tiver que ficar na portaria, eu pico. Então, meu irmão, eu sou adorador por excelência, tá bom, meu querido? Davi, ele nunca deixou de ser servo e adorador. Então, nós observamos que de forma respeitosa e com muito temor de Deus, Davi ele pôde ajudar a família sacerdotal na organização e liturgia do culto. Davi não chegou dizendo, olha, agora eu sou rei, eu mando, desmando, faço do meu jeito. Não, Davi não fez isso, irmãos, mesmo porque ele conviveu com o sacerdote no período da caverna de Adulão.
Teve um sacerdote que conviveu com ele. Então Davi, ele tinha relações, ele tinha amizade, ele era uma pessoa respeitosa, meu irmão. Ele pôde ajudar, contribuir para o enriquecimento do culto e a organização do culto público ao Senhor. Para você ter uma ideia, os louvores foram introduzidos na liturgia do culto judaico por intermédio de Davi. Porque Davi, ele era músico. Quem lembra Davi tocando instrumento e expulsando demônio de Saul? Então Davi, ele não somente tocava, ele criava instrumentos musicais para adorar ao Senhor. A Bíblia fala que ele separou, irmão, levitas para exercer a função de cantores na casa do Senhor. Olha o que Davi faz, irmãos. E ele o faz de forma respeitosa, em comum acordo, dialogando, irmão, com os sacerdotes, não é impondo. E o sacerdote, ele teve a humildade e o discernimento para compreender que Deus estava usando Davi para abençoar o seu ministério. Meu irmão, na obra de Deus, quando os homens têm entendimento, maturidade e discernimento, não há rivais, não há ninguém querendo tomar o lugar um do outro. É um contribuindo para uma visão mais ampla, visando o bom andamento da obra de Deus. Quando numa igreja há isto, irmãos, é uma bênção, uma dádiva. A glória de Deus flui, o Espírito Santo flui, Deus se agrada, porque todos têm uma única visão, se respeitam mutuamente, nenhum querendo aparecer mais do que o outro ou puxar o tapete do outro, não. Amém, meu querido? Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse estudo da tua palavra, toda honra, toda glória sejam dados ao teu nome. Meu Deus, nós queremos, meu Deus, que o Senhor venha agir na nossa nação, como o Senhor fez nos dias do rei Davi. Que o Senhor, meu Deus, venha fazer o Brasil crescer, florescer. Meu Deus, estamos entre os maiores países do mundo, com as maiores riquezas naturais, meu Deus, e diversidade que existe, meu Deus, no mundo. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, alarga o horizonte desta nação do nosso país. Levanta homens que de fato são patriotas, que amem esta nação, que se doem por esta nação. Meu Deus, arranca os opositores, ó Pai, aqueles que não buscam, não é o interesse da nação, mas aqueles que buscam seus próprios interesses, aqueles que corrompem a lei, a ordem, a justiça, aqueles que são magistrados que deveriam ser exemplo de conduta e justiça e aceitam propina e suborno para libertar ladrões, bandidos e corruptos nesta nação. Meu Deus, traz um despertamento político, traz um despertamento financeiro, traz um despertamento espiritual para a nossa nação. Que essa nação seja uma nação próspera espiritualmente, seja uma nação próspera financeiramente, que o mundo se volte para esta nação e reconheça que Jesus Cristo é Senhor dentro desse país chamado Brasil. Meu Deus, esse país foi o país que o Senhor usou para trazer à existência novamente uma nação, a nação de Israel. Foi Oswaldo Aranha, um brasileiro usado pelo Senhor naquela ocasião para, meu Deus, estabelecer o Estado de Israel. Oh, aleluias, glórias ao teu nome. Israel hoje cresce, floresce, está vivendo momentos, ó Pai, de riqueza e prosperidade. Meu Deus, faz isso na nossa nação, faz isso no nosso Brasil. Usa, meu Deus, levanta homens comprometidos com a causa, com o reino. Meu Deus, nós queremos te agradecer, meu Deus, pela escola bíblica dominical, pelos professores e pelo estudo da tua palavra. Toda honra e toda glória sejam dadas ao teu nome. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus,
não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você poderosamente. Se você desejar esse slide, você pode me procurar no meu WhatsApp, que está aí no rodapé. Você vai me mandar a mensagem e eu vou enviar para você gratuitamente, tá bom, meu querido? Não é tão gratuito porque Jesus já pagou lá na cruz do Calvário. Mas à medida da sua fé, que Deus mover o teu coração, nós precisamos ser abençoados para dar continuidade a esse projeto. Quero dizer que em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Porque em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Nós nos encontraremos com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus o abençoe, em nome de Jesus.